tudo bom? Carol Martins aqui para explicar para vocês mais uma vez bioquímica. Vamos continuar agora indo na direção do assunto da água. Nesse momento o lava-jato do lado da minha casa está funcionando e está fazendo barulho, então eu peço por favor a compreensão de vocês, porque realmente não tem como tirar esse ruído. Mas preste atenção, porque hoje a gente vai aprender uma coisa muito crucial e a gente vai usar provavelmente no resto da nossa faculdade. Então fica ligado, beleza? Show de bola. Vamos lá, o que é água? Ah, Carol, a água ela é um solvente, a água ela é o principal componente do nosso corpo. Ah, a água ela é... Sim, é verdade, ela é tudo isso. E você não está errado, não tem problema dizer nenhuma dessas coisas. Talvez você tenha pensado em várias outras coisas também. Mas vamos por parte. Quando a gente pensa em água como molécula, não, melhor, vamos pensar na água como matéria. As propriedades que ela tem como matéria. Pensa comigo, vamos lá. A água tem poder de dissolução, ou seja, ela é capaz de dissolver os solutos. Eu tenho um copo cheio de sal, eu taco-lhe a água lá dentro. Cadê o sal? Dissolveu. É o poder de dissolução da água. Depois, ela tem um poder de solvatação. Carol, eu nunca ouvi essa palavra. Carol, eu ouvi essa palavra na aula, mas eu não lembro o que era. Calma. Me escuta. Solvatação quer dizer que ela tem um poder muito mágico de envolver moléculas por completo quando as moléculas estão mergulhadas nela. Então, olha só. Aqui eu tinha um potinho só com as moléculas. Aqui eu tenho um potinho com as moléculas em água. O que a água fez? A água envolveu completamente as moléculas. Ela envolveu completamente os solutos. Entendeu? Ah, o que é soluto? Calma. Vamos rapidinho. Ela é solvente soluto. O que é o meu solvente? O meu solvente é o meu agente que está tentando dissociar, separar, dissolver aquela outra substância dentro dele. Então eu tenho aqui, ó, imagina o copão d'água. Meu copão d'água de água pura não é necessariamente um solvente, porque não tem um soluto. Agora, copão d'água só com terra dentro. Quem é o solvente? Quem está tentando dissolver a terra? Quem está tentando separar as moléculas de terra e solvatar elas? A água. A água vai atuar nas reações que a gente vai estudar como solvente. E as outras substâncias, moléculas e até outras matérias que estiverem em contato vão atuar como soluto. Por quê? Porque quem tem o poder de dissociar as outras matérias ou os outros átomos é a água. Quem não tem esse poder, naturalmente se torna soluto. Mas tem outras moléculas que conseguem ser solventes? Tem sim. Só que a gente não vai falar delas agora. Então eu vou te perguntar, eu tenho um copo com um monte de terra, assim, toletão de terra. Mas aí, se eu jogo só um pouquinho d'água, a terra vira o solvente, a água o soluto? Não. Que isso? Por quê? Porque aquele pouquinho de solvente que eu joguei dissolveu com um pouquinho de terra. A diferença é que a quantidade estava muito desproporcional. Mas uma coisa não perde a sua natureza ou a sua capacidade só porque está em quantidade menor em relação à outra. Guarda isso daí. Show? Então, a água tem capacidade de solvatação. Ela consegue envolver completamente as moléculas que estão dentro dela. Ou se ela não consegue fazer isso totalmente, ela faz uma força grande para conseguir. Beleza? Show de bola. Agora que a gente viu sobre isso, vamos falar sobre os nossos... Moleques e molecas, beleza? Carol Martins aqui, continuando rapidamente nossa aula de água. Tivemos alguns problemas técnicos, mas já foi tudo resolvido. Então preste atenção aqui comigo. Porque agora a gente vai falar sobre o fato de que a água tem um poder de se dissociar. Ai meu Deus, Carol, eu não sei o que é isso, eu nunca vi isso, socorro! Não chora. Calma. O que acontece? A água, ela é um composto anfótero, ela tem o poder de se tornar tanto um ácido quanto uma base. Por quê? Porque quando a gente desfaz a molécula de água, ela vira isso daqui, ela vira hidrogênio e hidroxila. Beleza? E qual é o problema? Lembra que a gente aprendeu que um composto ácido, ele libera hidrogênio e um composto básico libera hidroxila? E um composto que libera os dois, ele é o quê? Ele vai ser o que o meio vai favorecer ele se tornar. Então, se o meio favorece a água a liberar mais hidrogênio, ou seja,
um meio em que é muito básico, em que o hidrogênio vai rapidamente encontrar uma outra hidroxila para fazer outra água, o que esse meio vai ser? Ele vai gerar uma hidroxila solta, porque ela perdeu o parzinho dela. Se for um ambiente muito ácido, meu Deus, ácido demais, H+ para todo lado, a hidroxila vai rapidamente encontrar um H+, com que ela vai fazer outra água. Qual é o ponto? Aqui. Quando a água está no meio ácido, o que vai acontecer? No meio ácido, a minha hidroxila vai procurar um H+ para fazer outra água. O resultado é a água, mas quem ficou sozinho liberado no ambiente? O hidrogênio. Então a água, num meio ácido, vai liberar hidrogênio e vai ligar a sua hidroxila em outro H+ para fazer água. Mas o que eu vou dizer? Para ser um ácido tem que liberar hidrogênio, deixar o hidrogênio sozinho. E é isso que acontece. No meio básico, vai acontecer o contrário. O meu hidrogênio, no meio de um monte de hidroxila, o que ele vai fazer? Ele vai encontrar uma para ele. Ele vai encontrar uma para ele, vai casar com ela e vai fazer outra água. Entendeu? Esse é o ponto. E aí quem vai ser liberado? Quem vai ficar sozinho? A hidroxila. E aí ela vai admitir um caráter básico. É tudo sobre o meio. Então vamos tentar de novo. Vamos falar sobre a dissociação da água. A água, quando ela é dissociada, ou seja, quando eu solto as ligações covalentes entre hidrogênio e oxigênio, eu formo H+ e uma hidroxila. Carol, o que é uma hidroxila? Hidroxila é esse composto aqui, irmão. É um oxigênio ligado em um único H. Por que ele é OH-? Por quê? Para isso você tem que ver minha aula de química básica. Presta atenção que pausa o vídeo, vai lá e depois volta. Você tem que procurar a aula que fala sobre ligações covalentes e sobre natureza iônica de elementos, ok? Show! Beleza, uma vez que eu sei que a água forma hidrogênio e hidroxila, eu vou te perguntar, o que faz um ácido ser um ácido? Liberar hidrogênio. Ela libera hidrogênio, então é um ácido. Não, peraí. O que faz uma base ser uma base? Liberar hidroxila. Opa, ela libera hidroxila, então é hidroxila. Pô, mas ela libera os dois. E agora? Simples. A água é um elemento de caráter anfótero. Anfótero quer dizer que ela tanto pode ter uma natureza de base ou uma natureza de ácido. Tudo depende do meio. Tipo Jean-Jacques Rousseau, o homem vai ser o produto do meio. A água vai ser o produto do meio que ela tá. Por quê? Como isso vai acontecer? Para eu ter um ácido, eu preciso que quem fique sozinho no meio que eu tô, eu preciso que o que fique sozinho seja o hidrogênio. Se eu quero que a água tenha um caráter básico, eu preciso que quem fique sozinha no rolê, a hidroxila. E como que isso vai acontecer? Vamos dizer aqui que é um lugar muito básico. Muito básico, tem muita hidroxila. Para todo lugar tem hidroxila, liberada no meio. Lembra que toda hidroxila tem uma carguinha negativa. O que acontece? Quem desses dois gosta de fazer amizade com hidroxila? Quem desses dois estava junto de uma hidroxila antes? Era a hidroxila? Não, era o hidrogênio. O hidrogênio, esse cara que casou com a hidroxila e fez a água lá no começo. E aí agora que ele ficou solteiro, ele encontra um mar de hidroxila do lado de fora. Ele não vai conseguir segurar, cara. E aí o que acontece? Ele vai escolher uma, vai se juntar com ela e vai fazer água. Natureza. Mas aí o que aconteceu? Quem ficou sozinha do relacionamento anterior? Quem ficou sozinha? A hidroxila. Ela ficou sozinha. Ela ficou liberada no meio. Então aqui, nesse lugar extremamente básico, quem foi liberada? Quem ficou sozinha? Quem não fez conexão com outra molécula? Deixando o ambiente mais básico ainda. Foi a hidroxila. Se a água tá deixando o quê? A hidroxila fique sozinha, é porque o hidrogênio se ligou com alguém. Se a água está liberando hidroxila, ela está tendo um caráter básico ou ácido? Básico, isso aí, moleque. E se for o contrário? E se eu tiver um ambiente muito ácido, cheio de H+, o que vai acontecer com a água? A água, em contato com o ácido,
ela tá dissociada. O relacionamento tá desfeito. H mais para um lado e hidroxila do outro. Aí a hidroxila tá solteira e tal, um tempão, não tava no mercado. Aí ela vai lá e, putz, vê esse monte de H+, dando um mole assim pra ela. Fala, Jesus, o que eu faço? Simples. Ela escolhe um e faz uma água com ele. Putz, beleza, até aqui, natureza. Mas qual é o lance disso? Qual é o importante disso? Quem ficou sozinho? Quem ficou sozinho no meio ácido? Hidrogênio. Quando o meu composto libera hidrogênio, ele é ácido. A água agora está adotando um caráter ácido. Então, o caráter que a água vai demonstrar, se é ácido ou se é básico, tem tudo a ver com o meio que ela está. Porque o meio que ela está vai dizer se ela vai liberar hidrogênio ou se vai liberar hidroxila. E ela vai liberar o quê? Aquilo que fica sozinho. O cara que fica sozinho é o cara liberado no meio. Então, prestou atenção nisso aqui, vamos seguindo. Agora que a gente sabe sobre liberação de H+, e OH-, vamos falar sobre potencial de hidrogênio. Ou seja, o que é o potencial de hidrogênio? É o meu pH. Ah, moleque, é literal isso, é por isso que é potencial de hidrogênio. Ah, mano, chocante, também fiquei assim quando descobri. Mas qual é o ponto? Meu potencial de hidrogênio, o que ele mede? Ele vai medir não exatamente a quantidade, mas o quanto aquela quantidade de hidrogênios no meio está tornando aquele meio ácido. E para isso a gente usa uma escala. Essa escala vai do 1 e sobe até o 14. No meio tem o 7. Por que isso é importante? Porque no 1 é ácido pra caraca, no 7 é neutro e no 14 é básico pra caraca. Entendeu? Então é sobre isso. Meu potencial de hidrogênio só vai dizer se eu tenho uma coisa muito ácida ou uma coisa muito básica. Mas, Carol, eu não tô entendendo. O que é uma coisa muito ácida e uma coisa muito básica? Uma coisa muito ácida, ela precisa ter muito hidrogênio liberado para ser ácida. Uma coisa muito básica, o que ela precisa ter? Muita hidroxila liberada no meio. O que meu potencial de hidrogênio vai medir? O que ele vai medir? Ele vai medir a minha concentração de hidrogênio dentro daquela mistura. Porque não adianta eu dizer que eu tenho muito hidrogênio. A quantidade de hidrogênio, para ela ser considerada, tipo assim, uma parada concentrada, eu tenho que ver pela quantidade de solvente que ele está dentro. Não adianta eu ter 3 kg de hidrogênio puro e jogar no mar. O mar vai dissolver tudo. Não vai tornar o mar ácido. Entendeu? Então tem que ter essa balança. Por isso que o potencial de hidrogênio vai medir a concentração, ok? Da minha mistura, para dizer se ela é ácida pra caraca, muito hidrogênio por metro cúbico, muito hidrogênio por metro cúbico, ou se ela é básica pra caraca, muita hidroxila por metro cúbico, muita hidroxila por metro cúbico, ou se ela é neutra. Ah, mas então como é que fica neutro? Simples, olha pra mim aqui, como é que fica neutro? Quantidade de hidrogênio igual a quantidade de hidroxila. Pronto, ficou neutro, ficou igual, um anula o outro. Um é ácido, o outro é básico, um junta no outro. Fala, isso aí, colega, top. Entendeu? Então, galera, é isso sobre pH, sobre dissociação da água, sobre água como caráter anfótero. Agora vamos seguir para a próxima aula, onde a gente vai falar sobre ácidos. Beijo. Que rápido.